Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, esse é meu canal. Em mais um vídeo da série das comemorativas, saiu dia 18 de maio, dia do museu. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. Museu. Museu é uma definição do International Council of Museums, uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para a educação e deleite da sociedade. Os museus tiveram origem no hábito humano no colecionalismo, que nasceu junto à própria humanidade. Desde a antiguidade remota, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhe atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Milhares de anos atrás já se faziam registros sobre instituições vagamente semelhantes ao museu moderno funcionando. Entretanto, somente no século XVII se foi consolidou o museu mais ou menos como atualmente o conhecemos. Depois de outras mudanças e aperfeiçoamentos, hoje os museus, que já abarcam um vasto aspecto de campos de interesse, se dirigem para uma crescente profundização e qualificação de suas atividades, e se caracterizam pela multiplicidade de tarefas e capacidade que lhes atribuem os museólogos e pensadores, deixando de ser passivos acúmulos de objetos a assumirem um papel importante na interpretação da cultura e na educação do homem, no fortalecimento da cidadania e do respeito à diversidade cultural e no incremento da qualidade de vida. Porém, muitos dos conceitos fundamentais de norteiam os museus contemporâneos ainda estão em debate e precisam de classificação. História. Apesar da origem clássica da palavra museu, do grego museu, a origem dos museus como locais de preservação de objetos com finalidade cultural é muito mais antiga. Desde tempos remotos, o homem se dedica a colecionar objetos, pelos mais diferentes motivos. No Paleolítico, os homens primitivos já reuniam vários tipos de artefatos, como provam achados em tumbas. Porém, um sentido mais próximo do conceito moderno de museu é encontrado somente no segundo milênio a.C., quando na Mesopotâmia se passou a copiar inscrições mais antigas para a educação dos jovens. Mais adiante, em Ur, os reis Nabucodonosor e Nabonido se dedicaram à coleção de antiguidades, e outras coleções eram mantidas pelos sacerdotes. Anexa à escola do templo, e onde cada obra era identificada como uma cartela, semelhante ao sistema expositivo atual. Um dos museus mais antigos conhecidos é o Museu de Inigal de Nana, construído pela princesa Inigalde no final do Império Neobabilônico. O sítio data de 570 a.C. e continha artefatos de civilizações mesopotâmicas anteriores, notavelmente um rótulo de rolo de argila, escrito em 3 idiomas, foi encontrado no local, referenciando a história e a descoberta de um item do museu. Ao longo da Idade Média, a noção de museu quase desapareceu, mas o colecionismo continuou vivo. Por um lado, os servos de preciosidades eram considerados patrimônio de reserva a ser convertido em divisas em caso de necessidade, para o financiamento de guerras e outras atividades estatais. Outras coleções se formaram com objetos ligados ao culto cristão, acumulando-se em catedrais e mosteiros quantidades de relíquias de santos, manuscritos iluminados e aparatos litúrgicos em metais e pedras preciosas. No Renascimento, com a recuperação dos ideais clássicos e a consolidação do humanismo, ressurgiu o colecionismo privado através de grandes banqueiros e comerciantes, integrantes da burguesia em ascensão, que financiavam uma grande produção de arte profana e ornamental e se dedicavam à procura de relíquias da antiguidade. Algumas coleções se tornaram celebres pela sua riqueza, como as do Médici em Florença. Reis, nobres e burgueses abastados de toda a Europa competiam na propaganda das suas coleções e mantinham círculos de eruditos em arte, filosofia e história em seu redor, onde se debateram ideias influentes a se conceberem novos métodos educativos, como o academismo.
Entre os séculos XVI e XVII, com a expansão do conhecimento do mundo, propiciando pelas grandes navegações, se formaram uma Europa inúmeros gabinetes de curiosidades, coleções altamente heterogêneas e as sistemáticas de peças das mais variadas naturezas e procedências, incluindo fósseis, esqueletos, animais espalhados, minerais, curiosidades, aberrações da natureza, miniaturas, objetos exóticos de países distantes, obras de arte, máquinas de inventos e toda sorte de objetos raros e maravilhosos. Tais gabinetes tiveram um papel importante na evolução da história e da filosofia natural, especialmente ao longo do século XVII. Na mesma época proliferaram as galerias palacianas, dedicadas à exposição de esculturas e pinturas. Mas tanto os gabinetes como as galerias ainda estavam essencialmente dentro dos círculos privados, inacessíveis à população em geral. Movidos por interesses científicos, foram fundadas inúmeras sociedades e instituições, como os Jardins Botânicos de Pisa, 1543, e o de Padua, 1545, a Real Sociedade de Londres, 1660, e a Academia de Ciências de Paris, 1666, que reúne suas próprias coleções. No Brasil, a primeira coleção que se tem notícia foi formada pelo colonizador neerlandês Conde Maurício de Nassau, cuja cor se notabilizou pelo brilho científico e cultural, instalando em torno de 1640 no Palácio de Friburgo, em Recife, semelhante em caráter aos gabinetes de curiosidade. Museu Moderno. Nessa tendência, apareceu em Basileia, em 1671, o primeiro museu universitário e, na Inglaterra, em 1683, aquele que é considerado o primeiro museu moderno com o objetivo declarado de educar o público, o Museu Ashmolean, criado pela Universidade de Oxford. Seu acervo era eclético e se assemelhava aos antigos gabinetes de curiosidades, procedentes de várias partes do mundo, reunido pela família Trans-Kent e previamente exibido em sua casa de Londres. Pouco mais adiante, o espírito enciclopédia dos iluministas fortaleceu a associação do conhecimento com a razão, a ordem e a moral, favorecendo a formação de acervos sistemáticos e a atuação de instituições culturais como objetivos educacionais e públicos. Outros importantes museus fundados no século XVIII foram o Museu Britânico, aberto em Londres em 1759, e o Museu do Louvre, em Paris, em 1793, ambas iniciativas do governo de seus países. Um exemplo europeu, por força do colecionalismo, frutificou também em outros países do Oriente e na América. Em Jacarta, a Sociedade de Artes e da Ciência de Batavia iniciou uma coleção em 1788, que evoluiu para se tornar o Museu Central da Cultura Indonésia. Na Índia, ocorreu o mesmo, sendo o primeiro museu indiano, fundado em 1784, a partir das coleções reunidas pela Sociedade Asiática de Bengal. Ambos enfocavam a arte e a ciência e se dedicavam ao fomento dos conhecimentos. Nos Estados Unidos, Charleston Library Society, na Carolina do Sul, em 1783, anunciou sua intenção de formar uma coleção de produtos naturais para alavancar a agricultura e a medicina da província. No século XX, o museu continuou sua transformação, expandindo seus horizontes para incluir novas categorias e temas, e progressivamente abandonando o simples colecionismo, para enfatizar a exibição e catalogação rigorosamente sistemática. Tendência iniciada na Alemanha e Suíça, onde se introduziram experimentos de exibição sistematizada abrangendo vastos períodos históricos, possibilitando ao público percorrer roteiros que ofereciam panoramas de toda a história e cultura da humanidade, ao mesmo tempo em que reservaram sessões para apresentações das mais recentes conquistas da ciência e tecnologia. As grandes feiras e exposições mensais que se realizaram a partir da década de 1850, como as de Londres, Paris e Filadélfia, faziam parte desse fascínio com o progresso e com o conhecimento enciclopédico, e serviram além disso para modernizar as práticas e exposições dos próprios museus formais. O museu também desempenhou um papel na onda nacionalista romântica, contribuindo para a conscientização popular e na construção
de identidades nacionais, observando objetos ligados ao patrimônio cultural das nações, podendo citar como exemplo o Museu Nacional de Budapeste, em 1802, construído com dinheiro de impostos voluntários, é mais identificado como uma luta para a independência do local. Pelos mesmos motivos, aparece uma profusão de museus regionais e locais, voltando para o interesse de pequenas áreas geográficas. Com a perene expansão das coleções, logo tornou necessária a fundação de museus especializados em determinadas áreas do conhecimento, como o Museu da Ciência de Londres e o Museu Tecnológico em Viena, multiplicando-se nesse século também os museus ao ar livre, depois do exemplo pioneiro do Museu Nórdico em Estocolmo, que preservou edificações típicas e históricas, incluindo neste grupo ao Museu Insulto em sítios arqueológicos. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E é isso, pessoal.